Eu admito que escorreram algumas lágrimas quando soube da notícia. Nunca ouvi. Eu queria até aproveitar a massacrante audiência do teu podcast para mandar um recado aos indivíduos que inadvertidamente se equivocaram e acabaram lançando mão do meu jipinho para voltar para casa. Houve um erro. Vocês, não sei se se equivocaram da rua, do veículo, da cor. E também não sei como é que conseguiram dar partida no veículo. Uma coincidência, a chave funcionou e tal. Sempre tem a oportunidade, porque afinal de contas, é só deixar onde pegaram. Olha que facilidade, né? E não precisa também comunicar. Em algum momento eu descobrirei, né? Porque eu acho que o carro me faz mais falta e, portanto, me entristece mais do que te traz alegria. Portanto, o mundo perdeu com a sua ação, né? O mundo perdeu porque eu me entristeci mais do que você alegrou. Então, o seu movimento foi um movimento que diminuiu a humanidade. Tá? E você tem a chance, veja só, de me alegrar e ainda, vamos combinar, né? Já deu um rolê, pode deixar o tanque vazio, entendeu? Tem um estojo no porta-luva, um estojo com umas lapiseiras, uns negócios. Tenho a impressão que não é o seu forte. Deixa lá também. Deixa lá, aquilo me era muito querido. Eu estudava japonês com aquilo. Né? Não vai fazer diferença nenhuma pra você, né? Se quiser levar um banco, você leva um banco do carro, né? Eu tinha arrumado até uma capinha, leva e tal, de brinde. Deixa lá e tá tudo certo. Por quê? Porque um indivíduo da tua envergadura, um indivíduo com o teu discernimento, a tua lucidez, a tua capacidade de vislumbrar o futuro, tua capacidade de definir propósitos, furtar jipinho, né? Eu imaginava você metido em coisas elaboradíssimas. Um assalto ao Banco Central. Nossa, uma coisa assim com repercussão internacional, e a Interpol, não sei o que, pô, dar joelhada em porta, fazer ligação direta, né? É rasteiro, meio ameboide, meio réptil, é indigno da sua magnitude. Não é uma atitude excelente, não é. Então, há sempre a chance de se recuperar. Agora, também é claro que se você não se sensibilizou com a minha argumentação, então, ficamos assim, eu continuarei andando a pé, e saiba que andando a pé, eu me aproximarei dos tais 10 mil passos que, segundo os especialistas, identificam a vida saudável. 10 mil passos. Então, dentro de que período 10 mil passos? No dia. Quem dá 10 mil passos no dia em 2024, Clóvis de Barros Filho? Quem teve o seu veículo furtado... Quem teve o seu veículo furtado dá 10 mil passos. Hoje foi mais do que isso. O meu relógio, ele avisou. Deu 3 da tarde, eu já tinha estourado a moranga aqui com os 10 mil. Parabéns! O que foi que aconteceu? Você finalmente criou vergonha. Então, não, eu fui ajudado por uma quadrilha de malfeitores que, furtando o meu carro, acabou me ensejando essa nova vida, que é uma vida, né, de grandes caminhadas, de um olhar mais tranquilo pela rua. Eu vou observando detalhes, conversando com as pessoas. É uma alegria. Uma alegria. Entendi, tenho certeza que é. Assim, tudo tem um monte de benesse com isso também, né? Tipo, tem que lidar com seguro, tem que lidar com um monte de coisa agora legal, né? Mas a melhor parte de todas é andar a pé, né? Essa é a melhor parte de todas. Não é? Porque eu fui almoçar com um rapaz que estava muito interessado na contratação de uma palestra
Ele me convidou para almoçar ali na Alameda Campeã. Eram uns 40 minutos andando e tava uma lua ao meio-dia, que era um negócio impressionante. E eu não tenho mais o hábito de usar boné. Então eu cheguei com a careca fritando no lugar, né? Aí, um pouco sem fome, porque, né? Comi alguma coisa, fechei lá o negócio e voltei a pé. Então, Só aí tu já andou pra cacete. Não, nossa, eu me tornarei um andarilho e não vou adquirir outro carro se não me devolverem o meu jipinho verde, 2 portas, câmbio manual, entendeu? Sujo. Pô, tinha um Audi atrás. Passou a noite o Audi atrás, o cara deixou o Audi lá e levou o meu jipinho. Ô, malandro, o que foi que eu te fiz? O que você tem contra Sócrates? Inacreditável, mas tudo bem. E o zelador ainda me disse, com a falta de sorte que o senhor tem, é melhor andar a pé e tomar cuidado na hora de atravessar a rua. E assim vamos. Então, bom, vamos seguir essa dica também. Mas, cara, e a gente tava falando também antes aqui, cara, de que tá difícil ser feliz ultimamente aí no Brasil, cara. Teve aí queda de avião, tivemos aí esse fim de semana a morte do Silvio, cara. E a morte do Silvio é uma das poucas que me pegou de um jeito... Ó, tem uns caras que eu fico... Putz, que pena que esse cara não existe mais. A ponto de doer, sabe? Um troço como Boechat, foi o primeiro que eu senti isso. E agora com o Silvio, porque não é nem uma parada de, nossa, como eu assisti a Silvio Santos a vida inteira. Porque eu não assisti o Silvio Santos a vida inteira. Eu fui jogar videogame lá nos domingos e tal. Mas a história e tudo que ele fez e representa é incrível. Sem contar o fato de que, assim, enquanto eu me lembro, existia um programa do Silvio Santos, né? Enquanto eu me lembro, enquanto eu me percebo como gente, existe o Silvio Santos. E aí agora não tem mais Silvio Santos. E apesar da gente saber que o cara tem 93 anos e a gente saber com certeza que ele vai morrer, perceber assim claramente que tudo morre mesmo, às vezes um pouco, e refletir sobre isso é um pouco, não sei, esmagador, sabe? Olha, no caso específico do Silvio Santos, de fato eu acompanho, a minha avó era fã do Silvio Santos, eu ia lá para casa da minha avó no domingo, era o dia inteiro, né? Você podia não estar ali assistindo o tempo inteiro, mas sabia que ele estava lá. É isso. Ele era um pano de fundo, né? E o Brasil morreu um pouco. Eu admito que escorreram algumas lágrimas quando soube da notícia, nunca ouvi. Mas Silvio Santos tinha alguma coisa fascinante para mim, porque ele se divertia com o que fazia, né? E isso eu me identifico muito. Eu também sempre me diverti com o meu trabalho. E eu acho que em muitas situações ele foi personagem, claro, mas em muitas situações ele deu gargalhadas genuínas, né? Ante a bizarrice, o insólito das situações que ele mesmo promovia e tal. Então o Silvio Santos de fato é dessas pessoas que não tinha que morrer nunca. E ele não morrerá nunca, porque eu tenho para comigo que o Brasil entristeceu muito com a morte dele, assim, o Brasil acusou muito a morte dele, e um a um, assim, e os mais idosos, os que acompanharam o Silvio Santos por causa dos mais idosos, os de várias gerações e várias coisas, realmente, assim, foi, e por onde eu andei, eu vi a gente retomando cenas na internet de situações bizarras protagonizadas por ele e assim, foi um momento de muita comoção, muita emoção e uma gratidão eterna, porque com o Silvio Santos a vida foi o que foi,
e não teria sido o que foi se não fosse ele também. Esse foi um dos que viveu uma vida que vale a pena. Eu acho que sim, eu acho que sim. E assim, realmente uma gratidão. É um pedaço da história do Brasil que acaba. Pois é. Sobre uma vida que vale a pena, a gente também estava falando antes de começar aqui sobre o livro, né? O teu livro. Como é mesmo o nome do livro? Projeto de Vida. Projeto de Vida. Eu trouxe 12 na mochila, mas como em breve ele colocará a capa, né? Olha lá, olha que beleza. Projeto de Vida. Caminhos para uma vida que vale a pena. É que esse tema, ele, no novo currículo do ensino médio, ele está contemplado. Né? Então, em algum momento, ele terá que ser considerado pelas escolas e trabalhado com os alunos. E como é um tema que me diz respeito, eu resolvi dar a minha contribuição. Esse negócio de deixar para depois, eu ando achando arriscado. Então, aparece a oportunidade, eu faço na hora. Tu tá com 57, é isso? Eu, 59 agora, 59. Em outubro. Tá isso, Então, qual é a ideia? A ideia é já deixar registrado o que eu acho que poderia ser trabalhado para que esse conteúdo ele alcance aquilo que, a meu ver, é o que deve ser a preocupação do docente. Que, obviamente, não é dizer para o aluno como é que ele tem que viver, mas dar os instrumentos de reflexão para que ele possa, o aluno, ter a lucidez de tomar soberanamente decisões sobre a sua vida nas múltiplas situações que ele for ter que encarar. Tem uma idade ideal para começar a exercitar isso, professor? Porque eu fico pensando se a minha filha de 14 anos lê o teu livro e começa a tomar decisões muito soberanas. Não se trata... É muito importante, cada um no seu nível de maturidade, né? Saber diagnosticar alternativas e se habituar a atribuir valor a essas alternativas. Porque decidir é identificar a alternativa cogitada de maior valor. E isso é um treinamento, isso é uma formação. Agora, claro, sua filha de 14 anos, ela terá os problemas da idade dela, as decisões da idade dela, não é? Sei lá, colar ou não colar na prova, né? Puxar ou não puxar o tapete de um colega, entrar na dividida na busca de um namorado cobiçado e disputado com rivais, etc. Há problemas próprios da idade e há decisões a tomar em todas as fases da vida e é preciso que essas decisões elas não sejam apenas o resultado dos apetites, dos desejos, das inclinações. Ou de quem está em volta também. Né? Mas que elas possam resultar de alguma análise, né? De alguma reflexão. E aí, às vezes, essa análise já nos dá o tempo de não agir de sopetão. Porque muitos dos erros que fazemos tá no sopetão, né? Na reação imediata. Às vezes 10 segundos de reflexão e você já não faz o que você ia fazer, né? Então, eu acho que esse livro, que eu adorei ter escrito esse livro, ele é livro para pegar pela mão, é um livro de leitura cômoda para qualquer um, né? A sua filha de 14 anos vai compreendê-lo tranquilamente e qualquer outra pessoa poderá encará-lo com prazer, eu acho. Porque é cheio de exemplos, cheio de... né? Eu mesmo dou exemplos da minha vida. É claro que os exemplos da minha vida são sempre marcados assim por um retumbante fracasso ou alguma coisa ridícula. Eu oscilo muito entre o fracasso e o ridículo. Então, são divertidíssimos os exemplos e aí
eu me coloco quase sempre como a pior das alternativas. Ou seja, faça um pouco o contrário, né, do que um pomposo conselheiro de Massachusetts faria, né? Eu vou dizer para você os 10 caminhos para a prosperidade, né? Então, no meu caso, como que eu poderia ensinar a prosperidade para alguém se eu mesmo nunca prosperei, né? Então, mas isso é só um detalhe, professor. Mas às vezes é legal você... na hora de explicar para o outro como ele vai ficar rico, você dizer, veja eu, né? Né? Eu fiz isso, olha aí agora, olha eu agora, né? Tô rico pra caralho, coisa e tal. Porra, eu precisaria estar muito chapado para uma dessa, porque nunca cheguei lá. Então, eu posso servir como contra-exemplo. Olha, eu fiz assim, não deu certo. Então, sobraram 6 alternativas, porque eu tinha 7. A minha não é a boa. E aí, isso permite ao indivíduo reflexão, maturidade, até, viu? Qual é a ideia? A ideia também é tirar dos ombros a responsabilidade de acertar sempre. Porque isso de acertar sempre, pode acreditar, nisso... alguma falácia sempre, sabe? É só você chegar perto das pessoas de altíssimo sucesso para você ver como o buraco é mais embaixo. Sabe? Muita coisa também não deu certo, muitas decisões foram equivocadas e tal. Então, muitas vezes as pessoas também reconstroem a trajetória de vida de uma maneira assim, cinematográfica, como se tudo fosse um encadeamento de ocorrências maravilhosas e tal, e às vezes não foi bem assim que a banda tocou. Então, eu acho que se você tira dos ombros essa responsabilidade, o que vai acontecer é que você vai viver a vida mais ou menos como todo mundo vive, com encontros tristes, que são a maioria, e alguns alegres, que são tão legais que acabam ajudando você a insistir mais um pouco, entendeu? Mesmo se dando conta que existe uma assimetria entre o bem e o mal, uma assimetria entre a alegria e a tristeza. Entende o que eu quero dizer? Um orgasmo, quanto tempo dura? Pouquinho tempo, cara. 6 segundos. Menos do que devia. Já durou 8 quando eu tinha 19 anos. Agora, a enxaqueca dura 6 horas. Alguém me pergunta, por que o orgasmo dura 6 segundos e a enxaqueca 6 horas? Não tenho a menor ideia. A única coisa que eu sei é que se o prazer do corpo dura 6 segundos e a dor do corpo dura 6 horas, é melhor você apostar em outra coisa. Não é não? Total. Porque não fecha a conta? Tem que ir pro prazer da mente. Né? Dostoiévski, 6 meses de entretenimento. Se você for aprofundar, 6 anos de entretenimento. Entendeu? Claro, mas eu ainda sou mais um orgasmo. Então, você tá meio cru ainda, né? Mas assim... Não dá pra combinar os dois, professor? Dá. Será? Tem que dar. Porque também ninguém aguenta Dostoiévski de manhã, de tarde, à noite, não há quem aguente. É preciso de vez em quando dar um refresco. Total. Mas o legal é entender que os prazeres do espírito, eles exigem um pouco de preparo, sabe? Uma pessoa que consegue ter prazer contemplando um quadro é uma pessoa que tem mais recurso para viver do que uma outra que não passa pelo quadro e nem olha. Uma pessoa que consegue ter prazer ouvindo uma música legal tem mais recurso para viver bem do que uma outra que não tem noção musical nenhuma. Uma pessoa que tem prazer lendo um Machado de Assis tem mais recurso para viver do que uma outra que não aguenta abrir um livro. Você percebeu? Eu entendo. Né? E aí é preciso que a educação ajude as pessoas a entender que não é ler Machado de Assis para passar no vestibular. É ler Machado de Assis para curtir, para aprender a curtir.
Basicamente, se a gente já experimentou, se a gente já teve essas experiências, se a gente eventualmente gosta dessas experiências, dessas coisas que são, entre aspas, assim, de nerd, ou coisa de, sei lá, precisa ser muito estudioso, que não é verdade também, na prática, o que a gente está dando para nós mesmos são mais oportunidades de ter um momento gostoso. Não é? Né? Por quê? Porque quanto mais afunilado for o espectro de possibilidades do teu prazer, vamos dizer, mais limitada é a vida boa. Só tenho prazer quando eu faço isso. Não, aí vai acabar ficando monótono. Né? Agora, se você aqui e acolá consegue diversificar, e outra coisa, prazer com o que está na mão, cara. Essas coisas que eu citei, elas estão na mão. Hoje você consegue fazer visitas digitais pelos principais museus do mundo gratuitamente. Hoje você consegue baixar a literatura mais fantástica, toda ela está gratuita na internet, domínio público. Né? Qualquer aparelho aí que você tiver te traz uma biblioteca em segundos para você ler. Então, quer dizer, as coisas estão na mão.